Sua vida mudará para melhor depois que assistir esse vídeo completo. A primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Abster-se de imitar é a melhor vingança. Nada de desgosto, nem de desânimo. Se acabas de fracassar, recomeça. O melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Se te ocorrer, de manhã, de acordares com preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento: levanto-me para retomar a minha obra de homem. Muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Antes a reprovação por um gênio do que um louvor de um idiota. A experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. Pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. Quanto não ganha em tranquilidade quem não se preocupa com o que o vizinho diz, faz ou pensa, mas apenas com os seus próprios atos. Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. E está em seu poder anular este julgamento agora. Mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento do homem livre. Mais penosas são as consequências da ira do que as suas causas. Escava dentro de ti. É lá que está a fonte do bem, e esta pode jorrar continuamente, se a escavares sempre. A maior parte das coisas que dizemos e fazemos não é necessária. Quem as eliminar da própria vida será mais tranquilo e sereno. A arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança, na medida em que está pronta para enfrentar tanto o inesperado como o imprevisto e não está preparada para cair. Aplica-te a todo instante com toda a atenção, para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos, e liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se executares cada ação da tua vida como se fosse a última. A felicidade do homem depende de si mesmo. Não desprezes a morte, dá-lhe boa acolhida, como a uma das coisas que a natureza quer. Não se é menos culpado não fazendo o que se deve fazer do que fazendo o que não se deve fazer. Os homens são feitos um para o outro, instrui-os, ou então, suporta-os. Quem peça, contra si peça. Quem comete injustiça, a si agrava, porque a si mesmo perverte. Ama a modesta profissão que aprendeste e contenta-te com ela. Se tens dificuldade em cumprir um intento, não penses logo que seja impossível para o homem, pensa quanto é possível e natural para ele, e que também pode ser alcançado por ti. O valor de um homem é apenas tão elevado como o valor das suas ambições. A morte é o descanso das repercussões sensórias, do titirear dos impulsos, das divagações do intelecto e dos serviços à carne. Execute cada ato da sua vida como se ele fosse o último. Puxar em comum, mas não pensar em comum. Rejeita a sede dos livros, para que não morras com queixumes, mas serenamente. Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, apaixonado, vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude os homens. A vida é curta. Quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos. Cuidando deles, você esquecerá a sua raiva e aprenderá a viver sensatamente. Seu dever é ficar de pé e não ser mantido de pé. A felicidade da vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Se uma causa exterior te perturba, a tua aflição não vem dessa causa, mas, sim, do teu juízo a respeito dela. Em teu poder está a possibilidade de diluir essa aflição. Se teu desgosto decorre de uma disposição interior, quem te impede de corrigir teu estado de espírito?
Muito mais respeito temos por aquilo que os nossos vizinhos possam pensar de nós do que por aquilo que pensamos a nosso próprio respeito. Não te deixes distrair com os incidentes que te chegam de fora. O retiro da alma. Mas tudo isto revela uma grande simplicidade de espírito, porque podemos, sempre que assim o quisermos, encontrar retiro em nós mesmos. Em parte alguma se encontra lugar mais tranquilo, mais isento de arruídos, que na alma. Com efeito, não é o passado ou o futuro que perdemos, como poderia alguém arrebatar-nos o que não temos? Não julgues as coisas ausentes como presentes, mas entre as coisas presentes pondera as de mais preço e imagina com quanto ardor as buscarias se não as tivesses à mão. Não te deixes ludibriar pela opinião. Considera que não são as ações dos outros que nos perturbam, pois que pertencem ao domínio das suas vontades, mas a opinião que sobre ela formamos. Suprime-a, pois, trata de anular o juízo que te deixa indignado e a tua cólera se desvanecerá. Bem mais graves são os efeitos produzidos em nós pela ira e pela dor, com os quais reagimos às coisas, do que aqueles produzidos pelas coisas em si, pelos quais nos encolerizamos e sofremos. Palavras são opiniões, não fatos. A ação é a única verdade. É loucura esperar que homens maus não façam maldades. É você que tem poder sobre sua mente, não os eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Não se comporte como se estivesse destinado a viver para sempre. Tudo o que acontece depende de você. Enquanto você viver e enquanto você puder, seja bom agora. Não existe nada que o impeça de fazer o que deve ser feito. Quando você acorda de manhã, pense no fantástico privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar e amar. O homem comum é exigente com os outros, o homem superior é exigente consigo mesmo. Não dê às coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Viverás a mais bela das vidas se fores indiferente às coisas indiferentes. Muito mais dolorosas são as consequências da raiva do que suas causas. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade.